presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo de um cidadão mostrando o Ceasa de Belo Horizonte vazio. Bolsonaro disse: "Não é um desentendimento entre o presidente e alguns governadores e alguns prefeitos. São fatos e realidades que devem ser mostradas. Depois da destruição, não interessa mostrar culpados." No vídeo compartilhado pelo presidente, o cidadão diz: "Dá uma olhada aí, gente, dá uma flagrada no movimento. Isto aqui se chama desabastecimento. Você que falou depois do discurso do presidente que economia não tinha importância, que o importante eram vidas, dá uma olhada nisso aí. Pois é, fome também mata. Fome, desespero, caos também matam. Não esquece disso não. Você que tem dinheiro no banco, acha que está tudo bem porque você tem reserva financeira, não esqueça. Quem não tem dinheiro passa fome. Mas quem tem dinheiro e não tem o que comprar também passa fome. E não vamos esquecer não, tá? A culpa disso aqui é dos governadores. O presidente está brigando incessantemente para que haja uma paralisação responsável. Não paralisar todos os setores, quem não é do grupo de risco voltar a trabalhar, resguardar as pessoas que são do grupo de risco, cuidar dos doentes, dos idosos. Isso se chama responsabilidade. Não é só olhar um lado da moeda, não. Tem que ponderar, tem que administrar a crise. É isso que o senhor presidente tem tentado fazer. Governadores querendo ganhar nome e projeção política à custa do sofrimento da população. Se continuar desse jeito, daqui a pouco tá todo mundo na rua gritando para voltar a trabalhar. Só que aí já foi quebradeira geral, desemprego em massa e desespero na vida de muitas famílias." O presidente também compartilhou seu pronunciamento de ontem, acrescentando: "Juntos, com coragem, serenidade e patriotismo, venceremos a batalha contra essa epidemia e seus efeitos. Lutaremos com todas as nossas forças para proteger a nossa nação. Nenhum brasileiro ficará para trás." Assista. Boa noite. Venho nesse momento importante me dirigir a todos vocês. Desde o início do governo, temos trabalhado em todas as frentes para sanar problemas históricos e melhorar a vida das pessoas. O Brasil avançou muito nesses 15 meses, mas agora estamos diante do maior desafio da nossa geração. Minha preocupação sempre foi salvar vidas, tanto as que perderemos pela pandemia, quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. Me coloco no lugar das pessoas e entendo suas angústias. As medidas protetivas devem ser implementadas de forma racional, responsável e coordenada. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar esta população em conta. Continua ainda: se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue: então, cada país, baseado em sua situação, deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa: eu venho de família pobre, eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. E isso deve ser levado em conta porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas nossas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Por isso, determinei ao nosso ministro da Saúde que não poupasse esforços, apoiando, através do SUS, todos os estados do Brasil, aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Assim, estão sendo adquiridos novos leitos, já com respiradores, equipamentos de proteção individual
kits para testes e demais insumos necessários. Determinei ainda ao nosso ministro da Economia que adotasse todas as medidas possíveis para proteger, sobretudo, o emprego e a renda dos brasileiros. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios, linhas de crédito para empresas, auxílio mensal de R$ 600 aos trabalhadores informais e vulneráveis, entrada de mais de 1.200.000 famílias no programa Bolsa Família. Adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios, só para citar algumas das medidas adotadas. Além disso, no dia de hoje, em comum acordo com a indústria farmacêutica, decidimos adiar, por 60 dias, o reajuste de medicamentos no Brasil. Temos uma missão: salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Por um lado, temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Por outro, temos que combater o desemprego, que cresce rapidamente, em especial entre os mais pobres. Vamos cumprir essa missão, ao mesmo tempo em que cuidamos da saúde das pessoas. O vírus é uma realidade. Ainda não existe vacina contra ele ou remédio com eficiência cientificamente comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente, teremos perdas neste caminho. Eu mesmo já perdi entes queridos no passado e sei o quanto é doloroso. Todos nós temos que evitar ao máximo qualquer perda de vida humana. Como disse o diretor-geral da OMS, todo indivíduo importa. Ao mesmo tempo, devemos evitar a destruição de empregos, que já vem trazendo muito sofrimento para os trabalhadores brasileiros. Na última reunião do G20, nós, os chefes de Estado e de governo, nos comprometemos a proteger vidas e a preservar empregos. Assim o farei. Desde fevereiro, determinei o emprego das Forças Armadas no combate ao coronavírus. O Ministério da Defesa realizou o resgate de brasileiros na China. Agora, as Forças Armadas atuam em apoio às áreas de saúde e segurança em todo o Brasil. Foi ativado um centro de operações que coordena as ações e 10 comandos conjuntos foram criados, cobrindo todo o território nacional. Realizo ações que vão desde a montagem de postos de triagens de pacientes, apoio a campanhas informativas e campanhas de vacinação, logística e transporte de medicamentos. Os laboratórios químico-farmacêuticos militares entraram com força total e, em 12 dias, serão produzidos 1 milhão de comprimidos de cloroquina, além de álcool gel. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. A minha obrigação como presidente vai para além dos próximos meses. Preparar o Brasil para a sua retomada, reorganizar nossa economia e mobilizar todos os nossos recursos e energia para tornar o Brasil ainda mais forte após a pandemia. Aproveito a oportunidade para me solidarizar e agradecer o empenho e sacrifício pessoal de todos os profissionais de saúde, da área de segurança, caminhoneiros e todos os trabalhadores de serviços considerados essenciais, que estão mantendo o país funcionando, bem como aos homens e mulheres do campo que produzem nossos alimentos. Com este mesmo espírito, agradeço e reafirmo a importância da colaboração e a necessária união de todos num grande pacto pela preservação da vida e dos empregos. Parlamento, judiciário, governadores, prefeitos e sociedade. Deus abençoe o nosso amado Brasil. Próxima pergunta, Délis Ortiz, TV Globo. Boa noite, já. O Senado estava disposto a votar a amplificação e detalhamento dessa medida dos R$600, que foi acordada com o governo na semana passada, foi aprovada rapidamente, e eles não puderam fazer isso porque não houve a sanção dessa proposta que já foi aprovada por eles, conforme o próprio governo dizia que tinha uma urgência. É uma medida de urgência, portanto, não pode esperar. No entanto, o líder do governo pediu aos senadores um tempo para que o governo
tome conhecimento do projeto, da proposta e avalie. O governo está sendo pego de surpresa com esse texto ou já sabia? Por que demora na sanção se é uma medida emergencial e se os senhores estão assegurados por causa da declaração de calamidade pública, por causa da resposta dada pelo Supremo? O que as pessoas não conseguem entender, e os senadores estão reclamando nesse momento, é que eles tiveram que adiar essas votações de ampliação de benefícios que vêm sendo defendidos pelo presidente e pelos senhores. As pessoas não podem mais esperar, e aí o governo pede para esperar porque precisa conhecer melhor o projeto e analisar. Os senhores foram pegos de surpresa? Não, eu acho que está havendo, de novo, como sempre, há sempre um... Eu tenho a impressão que são pessoas que querem ajudar o Brasil, todos, inclusive os senhores, e há sempre um mal-entendido. Isso acontece toda hora tem um mal-entendido. Quer dizer, tem um acordo político sendo feito de um lado, aí o número parece meio alto, aí para o executivo parece uma invasão, uma proposta semi-parlamentarista, aí empurra do outro lado. Quando você vai ver, os ângulos são razoáveis. Um quer participar do orçamento, o outro reclama que o seu espaço está sendo invadido. Aí é a mesma coisa, nós tínhamos preparado um auxílio para os informais. Era um auxílio emergencial para os informais. É natural chegar à Câmara, isso se amplia um pouco, sobe em valor e o presidente diz, olha, é ótimo, vamos botar isso aí. Quando vai para o Senado, se amplia mais ainda, aparentemente, né? Vai para também, se estende a Bolsa Família, ou a Câmara fez isso, e aí o Senado entra. O governo, por seu lado, está reagindo em alta velocidade a tudo isso. Cada um está correndo para um lado. Da mesma forma que o Mandetta tem um problema técnico, se não houver isolamento, vai todo mundo para o hospital ao mesmo tempo e cai o sistema de saúde, ele não consegue atender todo mundo. De certa forma, quando vem uma bomba dessa, feito veio, quem entra em programa técnico não é um deputado ou um senador que sugere uma medida. Quem entra em programa de técnico é justamente para onde confluem todas essas sugestões. Tem 30 sugestões, deputado da base, contra a base, oposicionista. Eu conversei com, por exemplo, quem deu a primeira sugestão para usar esses recursos e mandar os primeiros 5 bilhões que o Mandetta recebeu, foi uma sugestão da oposição. Foi o Randolfo Rodrigues e o Alessandro Molon, estavam lá na Câmara e falaram, olha, pega esse dinheiro da disputa política aí e joga isso aí para a saúde. Isso aí rapidamente foi processado e virou um dinheiro que foi parar lá no Mandetta. Então, quando você tem uma crise desse tamanho, dessas proporções, é natural que haja desencontro. E é natural que haja também uma exploração política, né? Então, está demorando muito, está demorando muito. Bom, a medida nem existia. Aí nós lançamos a medida. Aí, está demorando muito a implementar. É difícil. Aprovar é difícil. Por exemplo, nós estamos com um problema de fontes. Eu estou dizendo, tem um problema de fontes. Nós gostaríamos de soltar os recursos, precisamos de uma aprovação de fontes. O secretário do Tesouro, o secretário da SOF, da orçamentação, eles falam, bom, nós estamos sem fontes. Isso está autorizado pelo ministro lá, mas não está autorizado ainda pelo Congresso, precisa de uma PEC. Isso não é o governo em si, isso tem coisa fora do governo, tem coisa que precisa dentro do governo. Então, em vez de explorarmos essas diferenças politicamente, o que eu estou sentindo é o seguinte, o Brasil não tem muita paciência para esse jogo político. O Brasil não está com muita paciência, inclusive para a nossa própria capacidade de ou incapacidade de processar isso com rapidez. Então nós temos que responder rapidamente a esse desafio que está sendo colocado para atender a população brasileira, temos que fazer a nossa meia-culpa do lado de cá também, bate muita coisa, então difícil às vezes articular tudo entre nós, é verdade isso, quer dizer, o líder do governo que está lá fazendo essa defesa, às vezes ele não está colado no Mandetta sabendo o que o Mandetta está fazendo, vocês sabem a dificuldade política que é e que foi o ano passado inteiro, não é? Porque tinham regras anteriores que funcionavam de um jeito, tem um grupo que chegou com outro funcionamento, essa compatibilização não é simples, não é fácil, e a cada momento tem crítica de um lado e tem crítica do outro, a democracia já é barulhenta, mas no momento que nós somos atingidos por algo dessa gravidade, eu acho que não é momento para ficarmos explorando diferenças, assim ver como é que nós podemos ajudar uns outros.
Nós temos que ajudar uns aos outros agora. Então, isso vale inclusive para o setor privado, discutimos isso na reunião que tivemos com os empresários, a mesma coisa. Saímos da reunião, já uma determinada empresa resolveu comprar 1 milhão de testes, vai testar 70 mil para os seus funcionários e para os familiares dos funcionários e vai doar aos outros 930 mil para nós. Esse desafio foi feito para as 500 maiores empresas brasileiras. É um desafio que nós estamos lançando. Testem seus funcionários, prestem um serviço, mostrem lealdade aos seus próprios servidores, aos seus próprios funcionários. Isso está acontecendo, eles estão ajudando, a iniciativa privada está vindo, está começando a comprar os testes, vai ajudar todo mundo. Então, particularmente em relação a isso, se nós estamos, por que está demorando, por que se um líder do governo trouxe essa conversa de que não está, ele pode estar sem saber exatamente o que nós estamos fazendo aqui também, é possível, ele está lá conversando lá no Congresso, tem dois ou três centros de poder lá atuando, então tem gente procurando trabalhar em torno de uma concepção nova para um lado, tem uma outra turma oferecendo apoio para a nossa concepção, tem tudo acontecendo num Congresso a qualquer momento do tempo. O nosso programa, a nossa parte econômica, nós estamos aprovando, entre nós, as medidas estão liberadas, estão avançando. Elas entram na Casa Civil, elas vão à submissão, o presidente que já concordou com a gente, mas juridicamente entra a CGU, entra a AGU, todo mundo tem que olhar isso. É o rito burocrático, que nós estamos lidando com recursos públicos. Se fosse o dinheiro nosso, botava a mão no bolso, soltava em 30 minutos. Fazia um cheque. O problema não é esse, o problema são recursos públicos. Isso mais tarde é pedalada fiscal, isso é impeachment, isso não foi autorizado dessa forma, não tinha licença do Supremo, mas era uma decisão monocrática, depois foi retirada. Então nós precisamos do apoio do Congresso, nós precisamos que o apoio nos dê a origem, nos dê as fontes, ratifique a decisão que o ministro Alexandre Moraes adiantou. Então isso é um trabalho de cooperação, o Brasil precisa de cooperação, nós vamos sair juntos disso. É um problema que nos atinge a todos, não é hora para explorarmos diferenças, então eu jamais usaria uma oportunidade como essa para falar mal do Congresso, ou para falar mal do líder, ou para falar mal. Eu só digo o seguinte, é natural que haja um certo desencontro num momento crítico como esse. Tem gente querendo aprovar coisas que não cabem no orçamento, aí de repente você, com a calamidade pública, você libera o orçamento, mas aí já aparece gente querendo pegar coisas que não tem nada a ver com a crise e enfiar no orçamento também. Aí você tem que olhar com cuidado para tirar os jabutis, vetar coisas que são colocadas às vezes em certas medidas. Então é um momento complexo, não é nada simples, e eu tenho que acreditar que cada um está fazendo o melhor, inclusive a mídia, cada um fazendo o melhor de si para ajudar a sairmos da crise. Está encerrada a coletiva de imprensa. Um momento, o ministro Sérgio Moro. É aqui uma declaração que me veio rapidamente aqui. Informação última hora, mas isso precisa ser confirmado, né? Mas a informação que eu recebi aqui, foi preso em São Leopoldo um detento de 38 anos que foi libertado semana passada por prisão domiciliar humanitária. Foi apreendido com ele 124 quilos de cocaína, 12 quilos de crack, 6 fuzis 5.56 e um 7.62, além de uma submetralhadora 9mm e mais 5,5 mil cartuchos de fuzil. Então, assim, de fato, né, medidas de soltura de presos em situação de risco ou em circunstâncias específicas têm que ser muito bem avaliadas. Aqui não vai nenhuma crítica generalizada, né, os magistrados fazem um grande trabalho, mas, por exemplo, não pode soltar preso que tem ligação com facção criminosa sob pena de colocar em risco a população, né, e gerar uma crise de segurança pública. Enfim, na situação do indivíduo que é colocado em prisão domiciliar por questões humanitárias relacionadas ao coronavírus, e uma semana depois é apreendido com ele tanta quantidade de droga, tanta quantidade de arma. Já encerrou, já sabe. Enfim, pelo jeito não estava tão precisando, tão doente assim para ser colocado em liberdade. Então precisa ter uma análise de cada caso. Não pode ser colocado em liberdade indiscriminadamente, tá? Esse é um apelo que eu faço, acho importante. Não vou dizer que isso aqui também é uma situação generalizada, né, mas esses casos individuais fazem a diferença. Então, só esse adendo aqui que achei relevante. Acabamos.
Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.